Olá a todos os amigos do canal e comunidade ferroviária, sejam muito bem-vindos a bordo do Comboios e Companhia número 8. Espero que se encontrem bem e de saúde desde o último vídeo e estejam prontos para um novo passo nas nossas vidas, socialmente confinadas há mais de 3 meses, mas que aos poucos vêm ser levantadas restrições para que possamos voltar à rotina diária essencial, fora das nossas casas, o convívio entre pequenos grupos, ou simplesmente voltar às compras nas ruas e centros comerciais, que têm ao dispor a habitual seleção de produtos e serviços nos casos onde já são possíveis tais aquisições. É verdade, muitas casas de marcas famosas da praça pública viram negada a continuidade do seu negócio e com ela a incerteza para os colaboradores que delas dependem para orientar as suas vidas. O comércio e o lazer já não serão os mesmos nos tempos que se aproximam, mas por outro lado, inúmeras oportunidades e negócios virão, assim esperamos. E, acima de tudo, a pandemia passe o mais breve possível e que tenhamos aprendido lições de como lidar com eventos futuros desta natureza que, após muitas décadas, eram impensáveis de se repetir com semelhante impacto, pois o progresso na indústria farmacêutica e avanços científicos deram significativamente o passo em frente. O panorama ferroviário na Grã-Bretanha, apesar de bastante debilitado pelas presentes circunstâncias, baseia-se na manutenção de serviços e criação de condições no segmento do transporte de passageiros, com a recente introdução da prática obrigatória do uso de máscara a bordo dos comboios em toda a Inglaterra, sob as exigências legais de transporte reguladas por ato parlamentar, tendo de ser cumpridas pelos utentes desde o momento em que é celebrado o contrato de compra do serviço de transporte mediante a emissão de bilhete adquirido por valor determinado pela distância de percurso, classe e operador ferroviário. Por outro lado, cruzando as fronteiras do país de Gales e Escócia, a obrigatoriedade de uso de máscara é limitada ao simples aconselhamento da prática protetiva e deflectora da propagação do vírus, o que causa imensa confusão para os utentes de serviços transfronteiriços num país cujas nações uma vez mais revelam grande discórdia política face à presente pandemia. Para piorar mais a vida ao futuro do caminho de ferro por terra de Sua Majestade, o governo britânico, juntamente com o executivo dos transportes, continuam a desencorajar o uso de todo e qualquer modo de transporte público, de forma a criar mais espaço interior e seja mantido o distanciamento social de 2 metros, até mesmo com o pessoal de bordo, sempre que possível. O facto é que esta medida é impraticável no transporte de massas que dia após dia vê a fatura ser cada vez mais insustentável. O caminho de ferro tem sido vítima de críticas pela péssima performance de serviço, em especial no norte da Inglaterra, com um número inaceitável de cancelamentos de serviços e sobrelotação, para além de servir os utentes com frota de comboios inadequada para os tempos modernos que correm, sendo os preços das tarifas a mais notória evolução no meio de tantos inconvenientes. Mas foi exatamente no período em que se introduziu frota nova e recorreu a operadores de último recurso para pôr termo a contratos problemáticos de franchising que o mundo foi, está e estará no médio e longo prazo afetado pela negativa a todos os níveis. Se o governo toma uma atitude de criação de soluções que ofereçam confiança aos utentes para que voltem a usar o transporte público, visto como uma alternativa de transporte acessível, segura e sustentável, quando gerida com critério e vontade política, teremos então o caminho de ferro de cara lavada e um meio ambiente mais respirável. Mas, inversamente, o que se vê é uma enorme adesão ao transporte individual, aconselhado como alternativa de transporte, gerando novamente os habituais congestionamentos. Os receios de se contrair o vírus levam a que cada vez mais se observe uma ocupação dos veículos automóveis por apenas um indivíduo. Em modo de saída airosa, até se criam esquemas de aluguer de bicicletas e abrem-se rotas cicláveis nas maiores avenidas, criando mais espaço de distanciamento social para ciclistas e pedestres, causando fúria e dando origem até a comentários nada próprios de povos civilizados, protagonizados pelos utentes da estrada, a quem o governo fortemente incentiva o uso desta infraestrutura, mas por outro lado cria atritos entre pedestres e automobilistas. Eis o momento-chave para que o transporte público mostre a sua essência no nosso cotidiano para benefício daqueles a quem o acesso à condução, ao ciclismo ou até mesmo a caminhadas para distâncias consideráveis não lhes é de todo acessível. Um pouco em continuidade à introdução genérica do nosso vídeo,
Vamos à linha 1 com o tema manutenção ferroviária. É com desagrado que o Nordeste inglês é uma vez mais vítima do declínio da atividade no setor secundário, a indústria, e o caminho de ferro já vem a ser alvo ao longo de décadas do encerramento de linhas de montagem fabril e de operações de tráfego e logística em seu suporte, que exigia muitos recursos humanos que, por múltiplas razões, foram sendo dispensados. Em tempos de pandemia, a empresa Wabtec, especializada na manutenção e reabilitação de veículos e equipamento ferroviário, com género da antiga MF em Portugal e que está baseada na cidade de Doncaster, aqui no norte de Inglaterra, anuncia o despedimento de mais de 450 operários, justificando a pouquíssima ou nenhuma atividade ou projetos de envergadura considerável que envolvam o exército de homens e mulheres para a sua concretização. A razão mais óbvia é a forte aquisição de novíssimo material circulante por parte dos operadores, de modo a cumprirem com a mais recente diretiva de acessibilidade das suas frotas que entrou em vigor no início deste ano, que obrigou muitos operadores a recorressem aos serviços da Wabtec para a reabilitação das suas frotas antigas e inadequadas que precisavam urgentemente de ser adaptadas às novas exigências, embora como medida provisória até ser introduzida nova frota. Esses projetos, ainda em fase de execução, estão prestes a ser finalizados e sem luz ao fundo do túnel, a empresa não teve outra saída senão tomar a infeliz decisão. Caso venha a acontecer, muita força aos operários e suas famílias nestes tempos de incerteza generalizada. Passando para a linha 2 com o tema Nova Frota, o operador de passageiros TransPennine Express tem em testes mais 2 locomotivas diesel elétricas classe 68, subcontratadas pelo operador DRS para fornecimento de tração clássica, isto é, locomotiva e carruagens, em modo push-pull do seu material circulante de passageiros tipo Mark 5A, fabricadas pela espanhola CAF, recentemente introduzidas ao serviço no corredor TransPennine, nos serviços costa a costa Liverpool-Manchester-Scarborough, no segundo semestre de 2019. A frota de locomotivas diesel elétricas ao serviço da TransPennine Express, constituída por 14 locomotivas equipadas para operar as 13 formações de 5 carruagens, vê serem também equipadas mais 2 locomotivas à disposição do operador na eventualidade de baixas prováveis de acontecer por múltiplas razões, tais como manutenção periódica ou avaria. Esta fase de testes tem criado oportunidades videofotográficas devido aos membros da classe 68, números 033 e 034, ostentarem a imagem corporativa do operador de carga Direct Rail Services, com quem a TransPennine Express celebra o subcontrato. Para finalizar, linha 3, com o tema Despedidas, o operador de último recurso Northern Railway, nova brand do operador Arriva Northern, cujo franchising foi recentemente terminado e que tem a concessão para a operação de serviços urbanos, regionais e interregionais em todo o norte de Inglaterra, concluiu recentemente a retirada das unidades elétricas classes 321 e 322, que há mais de uma década operam os serviços urbanos nas regiões metropolitanas de West e South Yorkshire, cujas capitais são as cidades de Leeds e Sheffield, respectivamente. No entanto, a classe 322 foi introduzida somente em 2011, em modo de transferência de frota do sul da Escócia, que dispensou 5 unidades que se juntaram às 3 unidades classe 321 em pequeno número para dar resposta à procura de serviços de passageiros. Com a recente modernização do parque de unidades motoras elétricas um pouco por todo o país, foi a altura de West e South Yorkshire se despedirem das unidades que datam de finais da década de 1980 e início de 1990, parte da segunda geração de unidades elétricas da rede ferroviária britânica e que serão transferidas para a região sudeste de Inglaterra como reforço de frota a outro operador de passageiros. Deste modo, a novíssima classe de unidades elétricas 331 tipo CVT, fabricadas pela espanhola CAF, assumem as operações entre as cidades de Leeds e Doncaster, mas agora são frota titular. Neste modo, em tom de transporte de cara lavada, me despeço até ao próximo vídeo. Subscrevam, protejam-se, sejam felizes na minha companhia.